Olá, o meu nome é Pedro Correia e este é o segundo vídeo da série de vídeos de gráficos utilizando a biblioteca Matplotlib da linguagem Python. Nós no último vídeo falámos sobre como ir buscar esta biblioteca, se é que ainda não a tem, e como fazer um histograma, utilizando aqui um exemplo do NumPy para criar dois vetores a partir de geração de números aleatórios com a função rand. E eu plotei dois histogramas, um com um a verde, outro a vermelho, e inseri também uma legenda. Vou mostrar como é que ficou o resultado. Foi este o final. Se bem que as barras estão sempre a mudar porque a minha geração é aleatória dos dados, portanto. E agora neste vídeo vamos ver, continuar a experimentar com o histograma, mas desta a mudar as labels. E então o mais simples que vocês podem fazer é, imaginemos que eu quero meter um título e eu faço plt.title. Vocês não se podem esquecer que devem fazer sempre isto antes de meter o show. E então vou meter aqui experiência. Ele não aceita muito bem caracteres um bocadinho esquisitos ao inglês, por isso é que se eu meter aqui o E, ele vai dar ali uma espécie de erro no título. Portanto, eu regra geral o que faço, ou meto em inglês, ou então não meto os acentos circunflexos e os acentos normais, etc. Mas já consegui meter aqui um título. Para acrescentar o eixo do X é xlabel. E para fazer o mesmo para o Y é o ylabel. Vamos ver agora como é que resultou. Está aqui as labels do eixo do Y e do eixo do X e do eixo do Y, bem como o título, e a legenda ainda lá está. Portanto, para resumir, a legenda advém de quando nós estamos a fazer o histogramas, metemos label dentro dos comandos do histograma, e depois podemos chamar a legenda cá fora com este plt.legend. Para meter um título utilizamos o title, para meter uma label no X utilizamos o xlabel, no Y o ylabel, e tenho aqui um plt que não está a fazer nada. E nem sequer sei como é que ele correu o programa com o plt ali, se calhar não o tinha gravado. De qualquer das maneiras, vocês podem mudar estas fontes, isto não precisa de ser necessariamente assim. E eu aproveito para dizer uma coisa que não tinha dito no último vídeo, é que se vocês vierem aqui ao Numist, procurarem por Numist no Google, vai aparecer aqui a página do numist.st.tl.pt, e vocês se entrarem na galeria Cicra, nas publicações do Numist, vão ver aqui o tutorial para estudantes com o Matplotlib, que dá algumas instruções sobre o Matplotlib, e também tem a introdução à programação parte 2 com o Python, no qual eu também dou o Matplotlib aqui dentro. Aliás, o gráfico que vocês veem nesta imagem é um gráfico de Matplotlib. De qualquer das maneiras, esse documento tutorial para estudantes por Matplotlib eu vou utilizá-lo aqui, e vou começar por utilizá-lo por mostrar como alterar a fonte, em que eu tenho aqui um exemplo. E então basta-me acrescentar no xlabel e no ylabel o font size. Vamos então tentar fazer essa experiência. Vou tentar meter uma font size de 50 para o X e uma font size de 20 para o Y, para se ver claramente a diferença entre um e outro. Bem, diferença a tal ponto que ele está-me a metê-lo fora. Tenho que esticar mais a imagem, mas como vemos temos aqui uma fonte de 50 para o eixo X e uma fonte de 20 para o eixo Y. Provavelmente o que está por defeito é o 10, por isso é que o título está o mais pequeno de todos neste momento. Para mudar isso eu vou meter estes para 10, e no title vou meter um font size, esse sim de 20. E então aqui temos fonte 10, que se calhar não é 10. 10 parece-me ser demasiado pequeno para ser o que é por defeito. Vou experimentar meter 15. Ok, faz um bocadinho de mais sentido.
E prontos. Agora, podemos não querer utilizar esta fonte, não em relação ao tamanho, mas em relação, por exemplo, ao facto de ser bold ou sombreado ou não. E então, para fazer isso, temos aqui o font weight, que eu vou experimentar. Acho que é assim que se escreve. Vou experimentar bold. Não tenho a certeza se funciona ou não. Funciona. Eu não o quero aqui no X, mas quero metê-lo no título. Font weight bold. E então o título ficou sombreado, portanto. Existem outros estilos. Eu aqui no exemplo desta publicação tinha light, mas suponho que hão de haver outros. É uma questão de se ver na documentação. Eu neste momento estou só a mostrar como mudar ou que argumentos é que temos que fazer para mudar essas fontes. E além disso existe o font style, que suponho que haja de ser em relação ao tipo de letra. Ao tipo de letra ou então à orientação da letra. Oblique. Exato. Ele meteu isto numa direção não as mais conhecidas, as normais, as perpendiculares, meteu numa oblíqua. Aqui o eixo de X, as letras estão ligeiramente curvadas ou a cair para o lado direito. E há aqui um font style também que é itálico, vou experimentar para comparar. E pronto, parece que o itálico é um bocadinho mais pronunciado que o oblíquo. De resto tem todas mais ou menos o mesmo efeito. Suponho que haja maneiras também de sublinhar as letras, embora não conheça os comandos. Em relação finalmente ao tipo de letra que é, reparei aqui no comando font family, ou family aliás, e então no family existem uma série deles. Eu vou meter aquele que já li escrito ali, prontos, em que ele dá este aspecto de, parece quase banda desenhada, eixo de X. Fazer aqui o mesmo em relação ao eixo do Y. Também não sei os tipos de família que existem, mas suponho que haja pelo menos, sei lá, 4 ou 5. E pronto, penso que era isto o que eu queria dizer em relação aos labels que podemos fazer. E basicamente podemos meter mais letras no gráfico, mas só veremos isso mais para a frente. Por agora o que precisamos de saber é isto, é como meter as labels nos eixos, no título e a legenda, que já passámos nesse caso pelo primeiro e no segundo vídeo. Obrigado, até à próxima.